aos Romanos 8, verso 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Oremos. Santo Deus, mais uma manhã gloriosa de ressurreição, Senhor. O mundo se aproxima da Páscoa e pouco ou quase nada sabem sobre a verdadeira Páscoa, porque mesmo eles têm rejeitado a Páscoa. Mas nós, Senhor, pela Tua graça infinita, nós conhecemos a Páscoa, porque ela habita conosco e em nós. Conhecemos, Senhor, os benefícios daquela ressurreição. Fica conosco nesta manhã, ensina-nos um pouco mais, Pai, e ajuda-nos, Senhor, a estarmos com os ouvidos abertos à Tua voz, aceitando, Senhor, o trabalhar de Deus em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Seríamos apenas um grão de areia sem vida, mas somos um grão de areia com vida com Ele. Amém? Estamos aqui porque temos esse amigo, cremos nessa amizade verdadeira, né? Que deu a vida por nós. Aqui, nessa escritura que lemos, vamos ler também aqui, só acompanhe São Marcos 16, verso 1 e 2. E passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aroma para ir ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. Amém? Esta é a outra escritura. Está falando do quê? Do dia mais importante que já houve na terra. A gente pensa que foi o nascimento de Cristo também, o profeta diz, o Calvário é um dia para ser lembrado todos os dias. A gente pensa também no dia da crucificação, ali nossos pecados foram pagos, também é um dos grandes dias, né? Porém, o dia da ressurreição é a confirmação de tudo que Jesus falou, é a confirmação que Ele disse, eu tenho poder para dar a minha vida e para torná-la. Então ali Ele provou, a ressurreição é a prova cabal de que Ele era Deus, né? De que Ele tinha poder sobre a morte, de que Ele podia, de que Ele havia vencido o inferno, a morte. O profeta fala a trindade de Satanás, né? A tumba, o inferno e a morte. Ele havia vencido ali na ressurreição. Naquele nascer de sol, ele diz, foi o sol mais bonito que já houve, mesmo superior àquele do primeiro sol que nasceu sobre a terra, quando ela estava sem forma e vazia, que era um abismo, né? Mas o primeiro sol foi maravilhoso, sem dúvida, dando vida, mas vida natural. As flores, as plantas, os animais, nada poderia existir sem a vida, sem o sol. Mas o segundo nascer do sol, ele deu vida eterna. Um trouxe a vida natural, terrena, o outro trouxe a vida além da vida terrena. Esse segundo nascer do sol, da ressurreição, esse deu vida para quem já estava morto. Dar vida já é bom, né, para quem está nascendo, uma planta, mas para quem morreu e ressuscitar é muito mais glorioso, né? Então aqui na mensagem ao nascer do sol, parágrafo 29, nós vamos ler alguns parágrafos nesta manhã, não pretendo prolongar muito, né? As crianças têm, o professor falou, né, para permanecer depois da escola, tem
alguma coisa que vai adoçar vocês, né? O sol em particular, esse dia quando o sol saiu, houve um tempo quando a terra estava em completa escuridão. Ela estava sem forma e vazia, toda coberta de água e em escuridão, estava numa atmosfera nublada e tenebrosa. Logo o Espírito de Deus se moveu sobre as águas e disse: haja luz. Deus teve uma razão para fazer isso, porque debaixo dessas águas haviam sementes que ele havia semeado e tinham que receber a luz do sol para viver. Nada que Deus faz é sem um propósito. O sol precisava vir para trazer vida a uma semente que ele já havia plantado. A terra, a primeira luz que houve neste mundo foi a palavra falada de Deus. A primeira luz que brilhou sobre a terra foi a palavra falada de Deus. Ele disse: haja luz, e houve luz, a qual fez tornar as trevas em dia, para assim produzir uma criação de gozo e vida sobre a terra. Logo, enquanto o Espírito de Deus se movia com amor e compaixão naquele grande dia, o primeiro do amanhecer da criação sobre a terra, o sol saiu e banhou a terra com seus raios, secou as águas da terra e produziu atmosfera sobre ela, e pela primeira vez, por meio de uma semente, havia de trazer gozo e vida à terra. Essa foi uma hora grandiosa. Porém, aquilo não foi nada em comparação com aquela saída de sol no dia da ressurreição. Porque nós poderíamos ter toda essa natureza bela, esse sol maravilhoso, essas paisagens, coisas que jamais foi vista até pelos olhos humanos, mas se não tivesse tido aquela outra saída de sol da ressurreição, tudo isso ficaria, porque nós passaríamos e não veríamos mais. Mas com esta segunda saída de sol, com esta ressurreição, então, nos deu poder para ver essas belezas eternamente. Acabou ali o finito e nos deu o infinito. Saímos de sermos criaturas do tempo e passamos a ser criaturas eternas. Mais que criaturas, agora chamados filhos e filhas de Deus. Porém, aquilo não foi nada em comparação àquela saída de sol no dia da ressurreição. Esta vez, com o sol subindo ao alto, produziu uma saída de sol maior que em outra ocasião qualquer. Pois com esta saída de sol chegou uma notícia muito mais importante a que chegou a primeira vez ali no princípio. Esta saída de sol trouxe a notícia: Ele tem ressuscitado. Nosso Cristo esteve na terra, curou, fez sinais, ressuscitou pessoas como Lázaro, mas morreu. Aí as esperanças dos discípulos acabaram ali, como os discípulos no caminho de Emaús. Que pena, tínhamos tanta esperança nele. Vimos que ele era um homem tão usado por Deus, mas morreu. Mas aí quando ele ressuscitou, aí a alegria voltou ao coração dos homens. Ele tem ressuscitado, ele vive. Ele vive. Aquela ressurreição dele não era alegria só para ele, quer dizer, se ele vive, ele também nos vivificará. Se ele ressuscitou, ele prometeu que nós também seríamos ressuscitados. A morte não é o fim da nossa vida, a morte é o fim do corpo, ela é a carruagem que nos leva para o nosso lugar de descanso. Ele tem ressuscitado, vivificado dentre os mortos, assim como prometeu. Ele tem ressuscitado dentre os mortos. Quando o sol saiu pela primeira vez, ali em Gênesis, estava proclamando uma mensagem, que haveria vida sobre a terra, vida mortal. Porém, nesta ocasião, quando o sol saiu,
houve uma dupla saída de sol, uma saída a mais. Não foi só a saída do sol, porém, sucedeu que um filho também havia saído para trazer vida eterna a toda a semente prometida de Deus. Os predestinados estavam esperando esta ressurreição. E a escolinha das crianças falando o que é Páscoa. Lá no Velho Testamento era levado uma vez por ano animais para serem sacrificados, levava ao sacerdote. Os que não tinham recurso levava um casal de pombinhas, e os que tinham mais recurso um cordeiro, e o sacerdote cortava o pescoço de um e aspergia o sangue sobre o outro, mostrando que o sangue de um dava vida para o outro, e este sangue tinha que ser derramado como expiação do pecado. Alguém tinha que morrer para que o outro tivesse vida. Isso era a Páscoa. Isso estava apontando para um cordeiro que viria, o sangue dele daria vida para nós. Por isso se fazia isso no Velho Testamento, era sombra. Agora, quando ele ressuscitou aqui naquele dia, provando que ele era a ressurreição e a vida, ele trouxe com ele os santos do Velho Testamento que dormiam. Ali apareceu Abraão, Isaque, Jacó, apareceu junto com ele Jó e os demais santos do Velho Testamento, mostrando que ele era a ressurreição e a vida. Ele podia ressuscitar. Aquilo foi de grande alegria, de gozo para os discípulos, que eles apareceram ali e falaram, não, ele trouxe, ele é a ressurreição, ele é a vida, nós temos esperança. Paulo chega a dizer, se cremos em Cristo somente para essa vida, somos mais miseráveis do que o mundo. Vamos viver aqui uma vida de submissão, uma vida de abnegação, de abstinência, enquanto o mundo se deleita nos vícios e coisas, mas é que eles estão pensando só nessa vida. Se fosse só nessa vida, ele estava aproveitando mais do que nós, mas é que nós cremos nisto aqui, numa outra vida. Eles estão no céu deles, nós estamos preparando para o nosso céu. O deles pode durar 70, 80, 100 anos, mas o nosso não é tempo, é eternidade. Então é uma loucura trocar algo pequeno, algo grande por algo pequeno. É sabedoria trocar algo como nós temos aqui, 70 anos, por uma eternidade de vida e gozo num corpo jovem não feito por mãos de homens, onde que nem sabemos o que será, não sabemos na letra, mas não conseguimos entender ainda com esse corpo que temos, a magnitude do que Deus preparou para nós. Só quando chegarmos lá é que saberemos. A gente sabe que vai ser bom, bom demais, mas o bom demais é de acordo com o que nós entendemos que é bom. E aqui na nossa mente limitada, o que é bom ainda é, o profeta diz, o melhor dessa vida é considerado um lixo perto do que é gozo eterno. O melhor que pode imaginar a carne humana aqui é lixo, lixo do lixo do lixo da Colgate, como foi o profeta, viu aquela coisa fétida, ele disse, o melhor dessa vida é como esse lixo da Colgate comparado à vida eterna. Está longe de ser o que chama-se gozo, gozo eterno. Então aqui, continuando, assim como a vida botânica não podia viver ali no princípio sem o sol, sem que o sol a trouxesse a vida, de igual maneira hoje, quando há filhos de Deus sobre a terra, se necessita da luz do Filho de Deus para trazê-los à vida eterna. Não tinha como a botânica viver na primeira saída do sol, sem sol, e não tem como nós vivermos sem Cristo. A vida que nós queremos viver, que é a vida eterna, é impossível sem Cristo. Amém, igreja? Estamos falando coisas simples, mais profundas e eternas. Só existe uma maneira para você ter vida eterna, é ter Cristo em vós, esperança da glória.
Por mais que vivamos corretamente, tenhamos uma vida honesta e correta, isso não nos dá direito à vida eterna. Só temos direito à vida eterna se Cristo disser que temos direito. E Ele predestinou para esse tempo um povo para crer nele, certo? E essa luz do Evangelho vem, Ele não diz eu sou a luz do mundo, essa luz vem sobre a semente predestinada, agora falando de almas predestinadas, e elas despertam, assim como uma sementinha quando recebe o sol, ela desabrocha, assim também essa luz do Evangelho bate na semente eleita e ela desperta para a palavra. Veja a importância desta Páscoa, né? Esses escolhidos que Ele conheceu antes da fundação do mundo, naquela manhã da ressurreição, em alguma parte desta terra se encontravam nossos corpos, nesta mesma hora, pois nós somos o pó da terra. E no céu havia um livro de memória, ou um livro de registro. Seus atributos estavam nele, sabendo, portanto, que este Filho de Deus havia ressuscitado. Este ato também havia de ressuscitar a vida de todo filho que estava pré-ordenado para esta grande hora. Amém? Eleição, predestinação, esta é a realidade do Evangelho. Essas são as boas novas. Se você ouve esta mensagem e crê nela, é porque você foi preordenado para crer nela. Se você não consegue entender, ore a Deus, mas somente os eleitos entenderão. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode entender. A pessoa, eu lembro quando a gente estava lá vagando nas trevas, e pensava, a gente sabia, porque o mundo sabe, qualquer incrédulo sabe que existe um Deus. Para não chamar de Deus, eles chamam de força da natureza, energia. Qualquer coisa para não falar Deus, porque se falar uma energia positiva, ou a energia, ou se fala assim, os astros, é bonito, é culto, mas se falar Deus, aí é inculto, é ignorante, é assim que o diabo define para a pessoa ficar longe de Deus. Mas por mais que a pessoa seja lá do mundo, chamada incrédulo, ele sabe que tem que ter uma força superior a dele, uma coisa que fez os astros. Isso não pode, de uma explosão, já viu, uma explosão é uma bagunça, quando explode alguma coisa é uma bagunça, e de uma explosão colocar os astros todos certinho no lugar, e eles giram certinho, um ano dando a hora, o dia dando a hora. Que explosão é essa, hein? Explosão bagunça tudo, que rebenta, sujeira para todo lado. Agora essa do Big Bang, colocou os astros no lugar certinho, eles giram, um ano girando certinho sem atrasar um minuto. Mas nem uma lesma consegue acreditar numa coisa dessa. Tem que ter uma inteligência que faz essa engrenagem funcionar. E por mais que a gente estava lá no mundo, a gente sabia que existia um Deus, e eu posso dizer, eu era virgem de religião, porque a Igreja Católica não dá nada, ela não tem Bíblia, não ensina nada. Você vai lá para aquele papelzinho e cumpre aquele papel, e você não sabe nem, o próprio guia da Igreja Romana diz que não existe inferno, né? Não existe arrebatamento. Então, o que se sabe? Menos que nada. Mas a gente, vamos falar, naturalmente o ser humano sabe que existe um Deus, mas a gente não sabe como chegar a Ele. A gente sabe que Ele é justo, porque é ensinado, se você desde criança, você toma alguma coisa de alguém, sabe que tem um castigo, existe o certo e o errado, a criancinha já vem sabendo que existe o certo e o errado, né? E sem religião mesmo, pela própria, tem que ter regras para se existir vida, né? Até entre os animais existem leis, regras, não tem como. Então tem que ter punição, tem que ter a lei. Mas a gente não sabia como que esse Deus pensava, como que esse Deus trabalhava, o que agradava a Deus e o que não agradava. Sabia que as coisas certas agradavam, mas não sabia
será, é um será. Será que a pessoa está aqui quando morre? Será que ela vai para lá e como que ele separa os bons dos ruins? Será que tem mesmo? Será que fica aquela coisa, aquele será? Mas quando a luz do Evangelho brilha, aquilo acaba com o será, acaba com o talvez. Gente, isso aqui é mais real do que vocês estão me vendo aqui. O nosso Deus é mais real do que eu posso ver vocês e vocês podem me ver, porque às vezes a vista está falhando, né? Mas Deus não falha. Então, quando a luz do Evangelho brilha, você consegue realmente, agora entendo. Existe um Deus, existe um diabo, existe um céu, existe um inferno. Mas só que voltando ao catolicismo, de onde a gente veio, teve 30 anos lá, é ensinado assim, que os bonzinhos vão para o céu. Você não matar, não roubar, não prostituir muito. Se você não beber demais, pode fumar, mas não dentro da igreja. E se você, entende? Aí se você não for tão bom, depois você vai para purgatório, dá uma reciclada lá e toma força e vai para cima. Essa é a cabeça, esse é o ensinamento do catolicismo. Mas bonzinho vai para o céu, aí quando a luz do Evangelho brilha, e Jesus assim, não há ninguém bom. Mas quem que vai para o céu então? Não vai ninguém, tem ninguém bom. Mas ele continua, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai, esse permanece para sempre. Aí começa a clarear, olha, existe uma lei para chegar nesse céu. Existe uma regra, aí Jesus vem dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qualquer um sabe que não existe civilização sem caminho, sem estrada, não existe desenvolvimento sem acesso, não existe. Começa uma vila, um vilarejo, tem que ter o acesso para chegar a comida, para chegar a roda, para chegar as coisas que precisam para desenvolver aquela região. E Jesus foi na origem, ele disse, eu sou o caminho, a verdade. Então, acabou a bondade humana, o bonzinho vai para o céu, acabou. Não, Jesus diz que não tem ninguém bom, então já essa doutrina zera, joga a zero. Se ele diz que o bonzinho vai para o céu e Jesus vem e diz que não tem ninguém bom, acabou, zerou, morreu. E aí, ele diz, eu sou o caminho, pronto, tem um caminho para chegar lá. Cada um de vocês chegou aqui através de um caminho, aqui eu digo fisicamente na igreja, vocês pegaram uma estrada para chegar aqui, não é certo? E para chegar no céu existe um caminho também, mas esse caminho ele deixou escrito, está na palavra, só que ainda é letra. Aí ele vem em São Mateus 16, diz assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não foi carne e sangue que te revelou, Pedro, mas meu Pai que está nos céus é quem te revelou essas coisas. Agora acabou, fica lá em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e depois ser-me-eis testemunhas. Ou seja, vai ser testemunha depois que descer aquele poder que Deus der para o homem. Então tirou da mão do homem tudo, não é certo? Você só tem que ir onde que vai descer o poder, agora quem vai dar o poder é Deus. O caminho é Cristo, mas ele diz assim, ninguém pode vir a mim se para o meu Pai não for trazido. Voltou para ele de novo, é ele. Então nós sabemos, todos que estamos aqui dentro, e quem está nos ouvindo, sabe que esse caminho é Jesus, amém? É o mínimo que a pessoa tem que saber. Agora, como vou fazer para caminhar nele? Aí nós temos que ir para a palavra, e ver como os apóstolos caminharam. Jesus estabeleceu 12 homens e disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ele podia ter feito sozinho, podia ter chamado 12 apóstolas, não seria? Talvez ele teria muito mais aceitação hoje, né? Mas ele não chamou nenhuma mulher,
Não é para desmerecer as irmãs, é entendendo que o pecado original, quem cometeu foi a mulher. Então a punição maior veio sobre ela, não tenha dúvida. O castigo maior está sobre a mulher. Terás filho com dor de parto, e o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. A submissão, ela era coigual, perdeu a primeira posição, foi para a segunda de submissão. E isso tudo devido ao pecado do Éden. Então, mas, onde eu estava que eu me perdi? Isso, os apóstolos. Aí ele não escolheu nenhuma mulher por isso. Porque a mulher, o homem é o cabeça da mulher, e a mulher é submissa ao homem. Como que ele poderia escolher apóstolas para mandar no marido das outras, se ela não pode mandar nem no próprio marido? Para ensinar, né? Então Deus não é contra Deus, a sua palavra não tem falha. Falha a mente humana que não consegue entender a palavra. Mas a mulher é uma bênção no lugar que Deus a colocou. Quem que estaria aqui sem mulher? Todos viemos de mulher, de um ventre abençoado que Deus preparou para que nós existíssemos. Fomos amamentados por uma mãe, fomos gerados, fomos cuidados. Que perfeição, que bênção é a mulher no seu lugar. Um mundo sem mulher seria nem mundo, seria como os anjos. Mas Deus tem o lugar, escolheu 12 homens, não é que não tinham mulheres santas, tinham, mas elas eram submissas aos homens. Mas é solteira, então ela está menos que a casada. Se a casada deve a obediência ao marido, a solteira nem marido não tem, então ela não tem autoridade. Deus precisava levar o evangelho, escolheu 12 homens. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Aleluia! Brilhou a luz do evangelho, agora sei a salvação. Achei o caminho. O caminho é Cristo, eu tenho que crer nele, eu tenho que ser batizado, aí está o caminho, é a ressurreição, gente. Você creu, você foi ressuscitado. Estou lembrando da sua ressurreição, da minha. Quando você creu nisto, acabou, você saiu da morte do engano religioso e ressuscitou agora para a verdade do evangelho. Uma mente falida agora para uma mente de Cristo. Então aí veio os apóstolos com esse poder que do alto foi recebido. Jesus mandou eles, fica lá em Jerusalém. Ficaram lá aqueles 50 dias. Quando desceu o Espírito Santo, sabemos, eles ficaram cambaleando, falando outras línguas. Não fala língua estranha, minha Bíblia não fala. Outras línguas fala, a Bíblia fala idioma dos homens, cretenses, árabes, israelitas e tantos ali que estavam falando outras línguas. E aí Pedro naquele dia levantou-se e disse, os demais apóstolos perguntaram, que faremos, varões e irmãos? E Pedro, Deus não é contra Deus, Deus deu a chave do reino dos céus para Pedro lá, enquanto ele estava vivo. São Mateus 16 deu a chave do reino dos céus. Agora vem Pedro para abrir a porta que é Jesus. Como Deus é perfeito, né? Deu a chave para Pedro, e agora vem os 10 apóstolos ali, porque Judas já não passou pelo Pentecostes, 10 apóstolos e Pedro, e eles perguntaram para Pedro, que faremos? E Pedro, tendo a chave, respondeu, arrependei-vos, e cada um de vós, cada um, inclusive os 10 que estavam atrás dele, inclusive ele, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Aleluia! Descobriu o remédio contra o pecado. Como que eu vou deixar de ser um pecador? Recebendo o perdão dos meus pecados, só tem um remédio. Essa vacina funciona, igreja. Essa você não precisa tomar 1, 2, 3, 4 doses e morrer doente, pecador, não. Essa você toma uma e é eterno. Aleluia! Estou ficando religioso. Uma dose só. E isso eu creio. Quando você toma uma dose, você está isento, aí eu creio, né? Eu vou apanhar em casa, mas vamos lá.
Eu falar de vacina, depois eu apanho, né? Até perde a linha, para que falar? Mas eu estou falando da vacina contra o pecado, tá bom? Essa você pode confiar. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Acabou, todo pecado é perdoado. Eu gosto demais de batizar, Deus sabe, em 10, 12 anos, 13 anos de ministério, eu batizei quase 150 pessoas. É maravilhoso, porque você está descendo um pecador e sai um bebê recém-nascido. Naquele ato batismal, quando a pessoa recebe Cristo mesmo, ela quer o perdão dos pecados, ali não importa se ela fumou, se ela bebeu, se ela prostituiu, se ela matou, se ela... alguém falou para mim, mas como que Deus vai perdoar quem matou isso? Rapaz, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Acabou, vai ficar só na sua memória, mas na memória de Deus foi apagado. Nós não temos como tirar da nossa memória. Muitas coisas nós gostaríamos de apagar, mas não tem jeito. Mas na de Deus, Ele lança no mar do esquecimento. Isso é justificação. Deus é o único que pode perdoar e esquecer. Isso chama-se justificar. Então, e recebereis agora, o selo da Páscoa, o dom do Espírito Santo. Promessa, porque a primeira etapa é a justificação, lança o que você foi para trás. Já batizei um irmãozinho que já está na glória com 93 anos de idade, que coisa gloriosa. Ele e a esposa dele com 90 anos, 92 ele e 90 ela. E quando eu disse, irmão, o senhor está preparado para deixar 92 anos de pecado para trás. E ele já era crente de muitos anos, mas ele não tinha recebido o perdão dos seus pecados ainda. A pessoa pode ser um pecador religioso, né? Então, eu disse, o senhor está preparado? Ele chorava, que chegava a chacoalhar assim, de emoção, de deixar 92 anos de pecado para trás. Mas e agora, pastor, quer dizer que eu entro nesse caminho e eu não vou errar mais? Não, seria bom eu falar que sim, mas não é verdade. Porém, agora você entra debaixo da misericórdia. Agora tem o sangue da Páscoa, aquele sangue que foi oferecido por nossos pecados. Quando você entra nesse caminho, quem está debaixo desse caminho está coberto pelo véu de sangue. E o vermelho do sangue, o nosso pecado é vermelho, vermelho pelo vermelho, você fica mais alvo do que a neve. Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. É até difícil para a gente crer assim, que eu estou alvo como a neve, né? Porque eu me conheço, e você fala, eu ainda sou humano, mas é que você está olhando para você, olhar para cima, aleluia. Se olhar para cima, você vai ver um véu de sangue, e é de lá para cá que Deus te olha. Se Deus olhasse nós sem esse sangue, isso vai ser lá na tribulação. Lá não adianta chorar, não adianta orar, não adianta nada. Saiu o sangue, saiu a noiva. Ele vai ver cada um com cada pecado desde que nasceu, desde o ventre da mãe. Mas agora você ainda tem tempo de se arrepender, tem tempo de ser batizado em nome de Jesus Cristo, tem tempo de deixar de ser um pecador. Ah, mas eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, eu não tenho que ser batizado porque eu sou limpo. Não, filho, você já nasceu em pecado. Filho de mulher veio de sexo, já veio em pecado. Precisa sim desse batismo. Essa é a luz do Evangelho, é a luz que dá a ressurreição. E esse Espírito Santo que é prometido ali no batismo, ele vai com você, não é até a sepultura. As religiões são boas, que ela vai com você até ali onde o sacerdote encerra e sepulta. Ali termina o serviço do padre, ali termina o serviço do pastor, do rabino, termina ali a hora que enterra. Não, essa religião aqui vai com você dentro dos ossos, vai lá para dentro da terra. Essa religião nossa aqui vai nos ossos, pode virar pó, ela continua lá. E quando Jesus chamar, subir cá, você ressuscita de lá. A nossa religião não vai até a sepultura, não. A nossa religião vai além da sepultura. Eu não creria, eu não perderia tempo com a religião que não me dê segurança eterna. Porque sem segurança eu era.
Agora, eu vou ver se fico aqui, se fico ali, procurando porta mais, não, banco mais almofadado. Não, tem que procurar, é o lugar de segurança. Agora, veja que maravilhoso. Agora, quando foi rompido este selo da Páscoa, hoje temos o selo, ou estampilha da Associação contra a Tuberculose, cada um tem um selo, né, está falando, esse selo, aquele selo, quando nós recebemos a mensagem, ó que coisa gloriosa, rompemos esse selo ou estampilha, portanto este selo tem a mensagem assegurada dentro, porém agora o verdadeiro selo da Páscoa tem saído nesta saída de sol, e o segredo da vida após a morte tem sido revelado, aleluia! Não é temer a morte, gente, tem que temer não morrer certo. Fala, eu tenho medo de morrer. Não, você tem que ter medo de não ter o Espírito Santo. Então aqui é a hora de ter Ele. Porque se tem o Espírito Santo, Ele vai com você onde você for. O corpo fica no pó, mas você está seguro. A morte é a separação de Deus. Uma vez que a pessoa nasce de novo e o Espírito de Deus entra nela, ela é eterna. Nunca mais estará separada de Deus. O segredo havia sido revelado. Antes desse tempo não sabíamos. O mundo andava às apalpadelas em trevas, com superstições, conjecturas feitas pelo homem. O homem adorava ídolos, adorava o sol e toda a classe de Deus e toda a classe de pessoas que faziam suas afirmações. Eu acho que é assim, eu acho que é assim, eu acho que é assim. Eu lembro a primeira vez que eu andava em Curitiba, na Avenida 15 ali, e a religião, eu já nasci com aquele desejo de conhecer a verdade. Eu fui em todo tipo de macumba, de ciência do pensamento, lia gnose, essa coisa de vida após a morte, eu lia tudo isso aí. Hinduísmo, budismo, fui para tudo quando foi lado. Procurando, e gostava de ler livro, de saber disso aí, e tinha um hindu lá, e eu falei, é verdade que vocês não matam a vaca lá? Porque eu gosto de um filezinho, hein? Fui tirar um sarro do hindu, levei uma surra, fui falar para ele, rapaz, mas vocês não comem carne de vaca lá? Não. Por quê? Por que vocês não comem? Porque ela pode, aí ele deu a explicação na crença deles, que pode ser um de seus antepassados. Ele vem reencarnando, se a pessoa foi boa, ela vai subindo de esfera. Se ela foi ruim, ela vem descendo. Sai do reino humano, né, e vem para o reino animal, depois vem para o reino vegetal, e depois vai para o mineral, vira uma pedra. Aquela foi minha sogra. Vou apanhar, não falei que hoje não tem como escapar. Fala assim, um coração de pedra. Hoje é só o coração, depois vai virar uma rocha. Ainda bem que nós não vamos para o hinduísmo, né? Não, aí eu fui falar para ele assim, tirar uma casquinha, falei assim, mas eu gosto do filezinho, hein, rapaz? Eu acho que não tem problema. Falei assim, esse é seu problema. Religião não é feito de acho. Ou você tem certeza ou você não sabe nada. Agora eu posso dizer, eu não acho, eu tenho certeza. ele convicto. Ele pode bater na laje do inferno, mas falou, mas o que eu criei, eu defendi. E é melhor assim, você não chega lá como hipócrita. Eu sabia que mas não, o que eu criei, eu defendi até a morte. Aí você respeita uma pessoa assim, né? Então, acabou o acho. Então os homens andam assim, o que será que tem? O que será que é? Eu chegava um primo meu faleceu, e ele era dentista, e eu fui lá no local do acidente, ficava olhando assim, falei, será que ele está aqui? Que eles faziam uma casinha, botavam uma cruzinha lá, falei, mas é meio pequeno, é apertado esse trem aí, para o camarada ficar aí, né? Faz uma casinha, põe uma cruz ali, sem ar-condicionado, né, irmão, aquele calorão na beira da estrada, falei, você é judia do cara, né? Aí eu falei, será que ele está aqui? Será que ele está nessa árvore? Será que ele está aí? Aí fui lá onde o carro dele estava amassado, viu pedaceira lá, falei, mas será que ele está aqui? Onde será que ele está?
Aleluia. Mas um dia a irmã Neide me deu uma fitinha das 7, eu vou dar um salto aqui, aleluia. Ela me deu uma fitinha das 7 dimensões, oh glória a Deus. E como que eu não vou amar o pastor Joaquim, gente? Na voz do pastor Joaquim, ele dizia: a primeira dimensão é o tempo, a segunda é a matéria, e foi a quarta dimensão é as ondas de rádio e TV, a quinta dimensão é onde estão os perdidos que morrem sem Cristo. Aí ele falou: a sexta dimensão, onde dormem os que são salvos. Aí naquela hora eu parei e falei: Deus, espera que eu não estou pronto para morrer. Aquela mensagem arrebentou comigo, na voz de um servo de Deus. E eu sei o que Deus fez comigo através daquela voz, daquela mensagem. Aquela luz abriu a semente que estava no meu coração, e aí eu não fiquei mais, será que está aqui? Será que não? Agora eu sei onde está. Se está certo, está na sexta, se não está, está na quinta dimensão. E depois nós vamos para a sétima, onde está Cristo. Irmão, não tem coisa mais gostosa que a revelação. Ela te tira de toda tonteria. Nunca mais li esses livros, nunca mais, eu tenho dó deles, porque eles ficam, um fala uma coisa, estuda e pensa outra, e pensa, e filosofia de cá e filosofia de lá. Estão o quê? Apalpando. Tem quem sabe, talvez, pode ser, não sei. Um fala, ele falou melhor que eu, o outro falou melhor que aquele, eu vou buscar um mais sabido que o outro. Acabou, gente. A revelação zera essa coiseira toda e te coloca no caminho que é Jesus Cristo. Um analfabeto, como nós temos aqui vários irmãos, analfabeto, quando ele olha, ele crê, mas como que ele sabe se ele não tem leitura? Ele sabe. A semente, quando abre, ela não precisa ler e escrever, ela precisa receber o sol e dar vida. Pronto. Mas sementinha, você sabe ler? Você sabe escrever? Eu sei que o sol me deu vida. Por isso eu sei que eu ressuscitei. Que coisa! Isso deixa a gente feliz demais. A ressurreição está aí em você, meu irmão. Por isso eu sei, eu era morto, fui morto, mas hoje estou ressuscitado. Eu não temo a morte. Eu temo em desagradar a Deus, mas eu não temo a morte. Deus me libertou, porque eu tenho a ressurreição. Eu sei que eu era morto. Mas não importa, meu pastor andou triste, isso é carne, meu filho. O pastor está chorando, isso é a carne. O pastor está doente, isso é a carne. Mas a minha alma, ela não tem tristeza. Ela é eterna, já ressuscitou. Assim você deve crer. Aí você fala assim, mas isso é melhor do que tudo. Irmãos, eu digo para vocês, aqueles momentos que a gente vive essa revelação, que aquela fé desabrocha, não tem mais nada melhor nessa vida, mas nada mesmo. E digo mais, eu posso colocar uma fila de irmãos aqui que são revelados e pedir assim, eu te dou $1 bilhão se você troca pelo que você tem de experiência com Deus. E ele fala, não. Diante de Deus conhece o nosso coração. Eu seria um hipócrita se eu estivesse falando uma coisa para vocês e sentindo outra, e Deus saberia. Eu não dou nem por 1 bilhão, 10 bilhões, 10 trilhões, o que eu tenho com Deus eu não troco. E Deus sabe, serei julgado como um hipócrita um dia se eu estiver falando mentira, e você sabe que é a verdade, porque sabemos que isto não sai nunca mais. O dinheiro, rico ou pobre, você tem que morrer, vai ficar aqui. Mas a eternidade não para aqui. Isto sim que é gostoso, isso que é, vamos falar de Páscoa, isso é Páscoa, isso chocolate não te dá, irmão. Um ovinho de Páscoa é bom, né? Páscoa, ovinho de chocolate. Primeiro que coelho não bota ovo. Como é que eles falam que coelho em cima da Páscoa? Coelho não bota ovo? Tem um coelho que bota ovo, irmão? Hein, crianças? Como é que fala o coelhinho da Páscoa? Páscoa é esse sentimento que você tem, essa segurança. É você saber que quando Cristo ressuscitou, Ele disse, não temas, porque eu vivo, vós também vivereis. Pronto. Que manhã tão maravilhosa, nunca houve outra igual em toda a história do mundo.
O segredo de que ele era a ressurreição e a vida se deu a conhecer, foi revelado. Logo ele disse, quando apareceu naquela manhã: porque eu vivo, vós também viverei. Ele não foi o único beneficiário da ressurreição, mas todas aquelas sementes que estavam esperando na grande providência de Deus, elas também foram beneficiárias dessa ressurreição. A ressurreição não foi só para Jesus, ela foi para toda a semente predestinada. Tanto que quando os do Velho Testamento, quando ele ressuscitou, já ressuscitaram. Eles já tinham cumprido o Velho Testamento, talvez só esperando o Cordeiro Pascual morrer e ressuscitar. Quando ele ressuscitou, eles já tinham, não tinha por que esperar mais nada, para eles cumpriu. Eles já tinham morrido, estavam só esperando a ressurreição. Elas também foram beneficiárias, graças a Deus. Essa foi a abertura desses selos, porque ele foi levantado. Então todo aquele que esteja em Cristo será também levantado com ele. Romanos 6, né? Assim como Cristo foi ressuscitado, nós que somos sepultados com ele no batismo, também seremos na semelhança da sua ressurreição. É isto, assim como ele ressuscitou, num corpo glorioso, nós ressuscitaremos também. Não mais num corpo de carne, mas num corpo glorioso. Aí naquele corpo glorioso você vai, meu irmão ficou, minha irmã, minha filha, minha mamãezinha. Não, naquele corpo não tem filho, mãe nem irmão. Ou melhor, na carne, né? Lá somos todos filhos de Deus, porque o único que fez aquele corpo é Deus, e só temos um pai, somos todos irmãos. Acabou, você não vai chorar mais por ninguém que ficou para trás. Nós choramos aqui porque é afeto, mas esse afeto é parentesco no corpo de carne. O parentesco na alma é um só, somos todos irmãos, filhos de Deus. Então veja, também temos ressuscitado já dentre os mortos, porque quando estávamos nele. Aí ele disse, ele havia provado sua palavra, havia provado que ele era a verdade, porquanto ele agora havia conquistado a morte, o inferno e a tumba, a trindade do diabo, a morte, o inferno e a tumba, pois Satanás é o autor da morte. Veja, do inferno e do sepulcro. Essa é a trindade do diabo, sendo que tudo isso causado por uma só coisa, a morte. Quando você morre, você vai ao sepulcro, e sendo um pecador, você vai ao inferno. Sabendo, irmão, igrejas e criança, que o inferno ainda não é o inferno que se diz. O inferno ainda é um lugar de transitório, é uma cadeia. Quando prende alguém fazendo alguma coisa errada, leva lá para a cadeia pública. Aí depois vem para o juiz, é julgado, sentenciado e depois vai para o presídio para cumprir a cena. A cadeia ainda é onde as pessoas não foram julgadas, esse é o inferno. As pessoas estão lá esperando a segunda ressurreição, onde aparecerão diante do trono branco para serem sentenciadas ou libertadas. Algumas ficarão à direita e outras à esquerda. Então ali será lançados, perdidos no lago de fogo, esse que é o temido, porque o lago de fogo já diz, é de fogo, ali será destruído aquela alma, ali é a segunda morte, a morte da alma de quem não encontrou Cristo em tempo, né? Diabo, Satanás e o inferno será lançado no lago de fogo, tanto que o inferno será lançado no lago de fogo, ele é uma dimensão, é um local, Não só fez isso, mas também ordenou a palavra a seus discípulos, dizendo, não temais. O homem sempre temeu a morte, grande ou pequeno, ele sabia que ela viria, e até os animais, já me deram que é hora de acabar, quando eles mandam as igrejas estão conexão, é hora de acabar, estão querendo já almoçar, mais 8 minutos aqui, irmão. O homem sempre temeu a morte, os animais temem a morte, as plantas temem a morte, no sentido, né? Elas querem viver, elas lutam, elas brotam, tentando viver, sempre foi o medo, e o Senhor sabia, por isso que ele disse, não temais, porque eu sou aquele que estive morto, mas agora vivo para todo sempre. Não temais, não temais. Toda a semente predestinada e preordenada por Deus virá à vida quando essa luz do glorioso evangelho se difundir por toda a terra. Em cada era produzirá a colheita que Deus tem ordenado. Quem vai fazer
a seara, quem vai... nós só estamos aqui pregando o Evangelho, quem faz a congregação é Deus. Ele que ajunta no celeiro a sua semente. Nós somos apenas o carroceiro. Vamos levando, passando, vamos levando o trigo para o celeiro. Mas quem colocou a semente na terra foi Deus. Quem pré-ordenou foi Deus. Amém? Então vocês sabem o que é Páscoa. Deixa eu chegar aqui. Na manhã da ressurreição, ele não ressuscitou só, mas também ressuscitaram juntamente com ele seus beneficiários. Eles estavam em Cristo em sua ressurreição, também estavam nele na crucificação, também estavam na ressurreição. Nós somos seus beneficiários, havendo sido vivificado. Vamos voltar para a escritura de Romanos 8, para nós encerrarmos. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, agora a escritura ficou clara, né? E-C, duas letrinhas, e define tudo. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito em que em vós habita. Amém? A questão, igreja, é o Espírito de Deus habitando em nós. Aí se morremos de novo, morremos de velho, morremos de saúde, morremos de coração, não importa. Se aquela vida habita em nós, nós ressuscitaremos. E não é promessa de igreja, não. Vem para a igreja de cá, não é promessa de igreja, essa é a promessa de Deus. E eu estava pensando, o irmão falou assim, pastor, tem que orar pelo dízimo, quando a gente entrega dízimo, tem que orar por ele. Eu falei, claro que é bom você orar por tudo que Deus te dá, né? Mas o dízimo é uma bênção que não está nem dependendo de oração, nem sua nem minha. Sabia disso? Não depende. É cumprimento da palavra. Jesus disse, se você fizer isso, eu faço isso. Então, uma vez que você cumpriu a palavra, Deus está obrigado a fazer a parte dele. Vocês entendem isso, igreja? Quem trabalha aí sabe, você trabalhou, você concursado a salário, chegou no final do mês, você tem direito, porque você tem isso num contrato. Você não tem que ir lá orar para receber, tem? Irmão, eu vou lá orar para receber. Não, você já fez a tua parte, agora o Estado ou a empresa vai fazer a dela. O dízimo é a mesma coisa, dízimos e ofertas, né? Você fez a tua parte, Deus vai fazer a dele. Obrigatoriamente, ele disse, se eu não abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, isso agora é com ele, você pode simplesmente orar, Senhor, eu já dizimei, o Senhor agora, né, estou lembrando o Senhor, né, estou lembrando, a coisa está apertada aí, o quilo do tomate é R$11, tá, o negócio está feio, né, vamos, o Senhor me ajuda aí, né, então... Você vai orar pedindo mais, né, irmão? Pedindo mais sabedoria para administrar o que ele já te deu, né? Mais. Tá bom? Mas já é uma bênção garantida. Então aqui ele diz assim, se o Espírito que... Olha de novo, vamos ler a Escritura de novo, né? Fica maravilhoso quando você tem o entendimento disso. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Cristo habita em vós. Então, se ele habita, agora a outra parte é consequência. Então, ele diz ali assim, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Amém? Se o Espírito habita em você, você vai ressuscitar. Pronto, vamos orar? Pastor, a escola foi maravilhosa, gostou da mensagem? Não, irmão, terminou 10h27. Só dá sorriso, né, irmão? Alegria. Coisa boa a escola hoje. Esse modelo, o irmão falou para mim, pastor, esse modelo dessa escola, olha, leva para todas. Eu falei, mas o que? A mensagem, irmão? Todo empolgadinho, né? Não, a hora. Né? Que bom, vamos orar, agradecer a Deus. Senhor Jesus, tudo, eu lembro do hino, tudo, se eu alguma coisa ainda sou, tudo eu devo a Cristo. Tudo que somos, Senhor, é o Senhor em nós. Se podemos ver, é o Senhor quem pingou o colírio. Se estamos de pé, é o Senhor quem nos sustentou. Se temos esse Espírito Santo, é o Senhor quem nos deu.
Se estivermos no arrebatamento, é o Senhor que nos elegeu. Se um dia estivermos na glória, o que cremos que estaremos é obra do Calvário. Foi o Senhor quem fez. Agradecemos, Pai, por esta Páscoa. Podemos saborear a Páscoa não um dia no ano, mas todo dia. Ela não tem gosto de chocolate, ela tem gosto de vida eterna. A Páscoa tem sabor eterno. Nós agradecemos, Senhor, e que esta unção, que esta verdade, que esta luz abra outra semente, Senhor. Que eles possam entender, eu creio nisso, esta mensagem me dá vida. Quando eu ouço esse pregador, me dá vida. Não é o pregador, é a mensagem. Ela é a luz, ela é Cristo. A vida encontrando a vida. Se tem vida na semente, a vida do sol abre a semente da vida que está na semente. É vida com vida. É vida eterna. Vida mais vida, vida eterna. Vida na semente, vida de Cristo, unindo uma vida com a outra, vida eterna. E nisto estamos confiados, Senhor. Acrescenta a fé de cada um de nós. Como o Senhor disse, não temais, não temais, não temais. Porque eu vivo, vós também vivereis. Em nome de Jesus Cristo, que Ele acrescente a sua fé, acrescente a nossa fé, em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Pedido dos diáconos para as crianças sair primeiro para receber o docinho. Eles não vão querer, não? Então vão saindo as crianças, pode vir ali, enquanto o irmão canta e eu vou lendo aqui. Pode vir as crianças aqui com o professor da escolinha. 23 conexões até as 10 horas e 15 minutos. Em Foz do Iguaçu, Tainara, Vanderleia, Sandra e Jaime, Egberto e família. Em Porto Iguaçu, Ângela Hacker, Rubem Gonçalves. Em outras regiões, Aparecido Esposa em São José, Santa Catarina, Roseli Filhos em Itaipulândia, Guilherme em São Bernardo do Campo, Noemi Esposa em Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Deus abençoe, vamos dizer, Deus abençoe nossos irmãos através da conexão. Amém. Canta, irmã Simone, canta, enquanto as crianças adoçam a vida. Fala, eu gosto de Páscoa, é doce. Graças a Deus. Deus abençoe, irmãos, até voltarmos, até nos encontrarmos de novo, ou até daqui a pouco na chácara, tá bom?
caminho, tirando da estrada os espinhos. Amigo que está sempre aqui comigo, Cristo é o meu amigo. Cristo vem iluminar meus pensamentos. Procuro há tanto tempo este amigo, como águas no deserto. Quero sempre ter por perto este amigo. Cristo, tua luz é que ilumina minha vida, mostrando a estrada a ser seguida. És o amigo inseparável, és a fonte inesgotável de amor. Amigo, fonte de riqueza, amigo na abundância ou na pobreza, amigo que está sempre à minha mesa.